Dando sequência à exposição do Evangelho de João, João capítulo 17, nós leremos os 5 primeiros versos. João 17, verso 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor, a profundidade dessas palavras, que são tuas palavras, Senhor Deus, é tão grande que nós chegamos a Ti clamando mais uma vez, Senhor. Concede-nos a graça de, pela fé, contemplarmos a glória do poder do Senhor. Desvenda o nosso entendimento, Senhor. Concede-nos, ó Deus, clareza no falar e no ouvir. Porque Tu és o Deus que fala. Tu és o Deus que se faz ouvir. Que até mesmo mortos, como o caso de Lázaro, ouviu a Tua voz e atendeu ao Teu chamado. Ajuda-nos mais uma vez, precisamos da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Terminamos a sessão do cenáculo que Jesus Cristo pregou aos discípulos do capítulo 14 até o final do capítulo 16. Nessa sessão, Jesus Cristo, que se despede dos seus discípulos, começa a falar acerca do tempo que está se aproximando, a sua morte, o seu objetivo final está sendo consumado. Palavras de consolo, ele diz: não se turbe o vosso coração, tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Anima-te. Ele promete o Espírito e diz que ele precisa ir para que o Espírito venha, para que eles possam compreender o Evangelho de Cristo. E a obra que ele fará por nós seja aplicada em nós pelo Espírito que vem. Ele ensina, ele instrui, e agora ele ora. É impressionante o princípio e o fundamento disso. Nós temos muitas coisas a cooperar com as pessoas. Nós podemos instruí-las na verdade. Nós podemos ensiná-las sobre a verdade, pregar a verdade a elas. Mas tem algo que nós precisamos aprender a fazer: orar pelas pessoas. Jesus não apenas ensinou, ele agora apresenta ao Pai aqueles por quem ele morrerá.
Certamente essa é a conhecida oração sacerdotal, a oração do sumo sacerdote, que se consagra pelo povo, que apresenta o povo a Deus e que intercede continuamente pelo povo. Aquele que deu a vida pelo povo, agora ora por eles. E a oração é a própria aplicação da verdade. Sem a oração do Senhor, a aplicação da verdade não será manifestada. É necessário, então, que Ele interceda por nós. É por isso que Ele vive até hoje a interceder por nós. Nós não temos aqui uma oração como exemplo a seguirmos necessariamente, em tese. É óbvio que lições nós podemos extrair e como devemos aplicar a nossa vida de oração a partir daqui, não há problema nenhum, mas o que digo, me refiro ao fato de que a oração que Jesus nos ensinou a orar, está lá em Mateus, quando ele diz, vocês vão orar assim. Lembre-se então que a oração que conhecemos como oração do Pai Nosso, não é a oração de Cristo, Ele nos ensinando a orar, porque a oração de Cristo jamais Ele diria, perdoa as minhas dívidas, porque Ele nunca cometeu pecado. As suas orações, na oração de Cristo não há confissão de pecado, porque Ele nunca cometeu pecado, porque senão Ele nunca poderia chegar diante de Deus, se Ele fosse um pecador. Por isso ele ensina os seus discípulos a orar, e como discípulos e filhos de Deus, que chamamos a Deus de Pai, por causa dele, nele, nós confessamos os nossos pecados. Jesus Cristo não confessa os seus pecados. Ele ora ao Pai. E é interessante como que essa narrativa, ela se divide toda, o capítulo 17 inteiro. Do capítulo 1, do verso 1 até o 5, costumeiramente se divide como Cristo orando por si mesmo, que eu não acho uma boa divisão, poderia ser Cristo orando pelo seu sacrifício, com o objetivo de glorificar a Deus. E depois você tem na sequência, 1 a 5, a oração de Jesus por si mesmo, pelo seu sacrifício, para glorificar a Deus, e depois você tem do capítulo 17, 6 a 19, você tem Cristo orando pelos seus discípulos de hoje, isto é, presente, os apóstolos, os que estavam com ele ali. E depois, especificamente do verso 20 em diante, você vai encontrar isso, não é? Você vai ver que ele agora ora não apenas pelos discípulos, mas ele ora também pelos futuros crentes, por aqueles que hão de acreditar no Evangelho de Cristo. Ele ora pelo seu sacrifício, ora pelos discípulos, e agora depois ora por aqueles que serão salvos, a última seção do texto. Nessa seção que se inicia então, no verso 1 ao 5, vamos analisá-la de acordo com a sequência do texto. Por favor, volte comigo para João 17, verso 1, especificamente agora. Diz assim o texto: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu. É bem interessante essa expressão, levantou os olhos ao céu. Quando você contrasta, por exemplo, com Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, quando Jesus Cristo conta a parábola de dois homens que subiram ao templo para orar, o fariseu e um publicano. E você lembra que o fariseu se colocou de pé diante de Deus, olhando para frente, olhando para Deus com base na sua própria obediência. Foi rejeitado por ele. E o publicano, diz o texto, que não conseguia levantar a cabeça, batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A imagem descreve exatamente a distinção entre aquele que nunca pecou
e os pecadores que são convertidos a Ele. Nós nunca, por nós mesmos, por nossa própria justiça, poderemos levantar o nosso rosto diante de Deus. Jesus Cristo levanta os olhos ao céu. O publicano não consegue levantar o seu rosto diante de Deus. E o que significa levantar os olhos ao céu? Ora, pode ser uma postura, Calvino chega até a discutir isso no seu comentário, pode até falar um pouco de postura, mas certamente muito mais do que isso, ele fala da justiça dele. Porque se você olhar o verso 4, veja por favor, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Perceba, ele, Jesus Cristo, olha para Deus tendo ele feito tudo o que Deus ordenou que fosse feito. Tudo que deveria ser feito, foi feito. Foi tudo consumado. Toda a lei obedecida. O sacrifício de um justo que nunca cometeu pecado. Toda a lei foi satisfeita. Ele então, ele olha para o céu. Certamente, irmãos, vocês podem ter a plena convicção disso. Pelos nossos próprios pecados, nós não conseguiremos olhar para o Senhor. Nós só levantaremos nossa cabeça se for por meio daquele que levantou os olhos para o céu e disse: fiz tudo o que tu me deste para fazer. Eu não posso chegar diante de Deus se não for pela justiça dele. Eu não posso chegar diante de Deus se não for pela obediência dele. Eu não posso chegar diante de Deus e olhar para Deus se não for por meio de Cristo, o justo. Levantando os olhos, olhou ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Coisa impressionante. Nós acabamos de ler na leitura devocional, leitura continuada, no capítulo 7. Isso em João se multiplica em todo lugar, você vai encontrar aquilo que lemos no capítulo 7. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Pai, é chegada a hora. O cordeiro que está sendo morto é dono da sua própria vida. O cordeiro que está sendo morto é o Senhor do universo, é o Criador do mundo, que fez todas as coisas, e ninguém vai tirar a vida dele, ele voluntariamente vai entregar. Ele voluntariamente, é chegada a minha hora. Agora é o momento, Senhor. O domínio total do tempo, das ações dos homens, até mesmo da malignidade dos homens, pertence ao poder dele de governar todas as coisas. Agora entra na essência dessa primeira sessão, que é a glória dele. Veja, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Como que Deus glorifica o filho? Como é que Deus glorifica o filho, irmãos? Como é que pode isso acontecer? O que é que Deus vai fazer aqui exatamente? É importante nós entendermos que no finalzinho, no verso 5,
esse tema volta ao centro da questão. Veja, no verso 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Lembre-se das palavras do profeta Isaías. A minha glória eu não divido com ninguém. Quando Jesus Cristo diz, com a glória que eu tinha, veja, que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, perceba, ele está falando da sua divindade, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse é o mistério da Trindade. A glória que ele tinha, e que Deus não divide, e que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa glória que eu tinha. Como é isso? Agora não tem mais? Como é que ele vai ter a glória que ele sempre teve e agora não tem? Como funciona isso? O que é que João está ensinando aqui? E é importante construir toda a estrutura de João. Veja, se voltarmos para o capítulo 1 de João, venha comigo mais uma vez. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse é um ponto fundamental, verso 14 agora. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Veja, João diz que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como é que ele vai ter uma glória? João diz que nós vimos a glória nele, e ele diz, a glória que eu tinha antes, por acaso ele não tem a mesma glória agora? A glória que é velada. O verbo se fez carne. Em alguns momentos, eles podem perceber essa glória. Chegam os discípulos dizendo o seguinte para Cristo: Quem é Jesus de Nazaré? Quem é o Cristo? Então Jesus para e responde: Este sou eu. Diz o texto, eles caem com o rosto no chão. Eles viram na glória velada, na glória vestida de carne, eles viram a glória. Pedro, depois de ouvir de Cristo, lança a rede, depois de tentar por várias horas pescar e sem conseguir. Jesus diz, agora lança a rede desse lado. Ele diz, por tua palavra eu vou obedecer. E aí, quando eles pegam aquela quantidade de peixe, ele se aproxima de Cristo. Ele coloca o rosto no pó e diz, aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quando os apóstolos foram levados para o Monte da Transfiguração e viram a glória do Senhor, ficaram atônitos a ponto de dizer, vamos morar aqui. Essa glória que tá velada, e aí Jesus diz, glorifica o Filho. Perceba, mostra a glória do Filho. Aonde, irmãos? Na carne, velada, que os nossos olhos não podem ver, a nossa mão não pode tocar. É como a imagem do tabernáculo. Quando você vê por fora a imagem do tabernáculo, peles de animais,
cortina, não há beleza alguma olhando de fora, não há glória nenhuma olhando de fora. Você precisa entrar num tabernáculo e ver as pratas, o ouro, os anjos. É por isso que Isaías 53 diz, não havia beleza nele. Era como aquele que nós viramos o rosto. Não havia nada nele que nos agradasse. Que glória! Então ele diz, Pai, glorifica o Filho, para que eu glorifique a Ti. E exatamente isso que ele vai fazer, quando ele vai levar o conhecimento. Perceba, irmãos, quando você, que glória há no Filho sendo moído, no sangue que desce da cruz, no grito da alma, Deus meu, porque Tu me desamparaste. Que glória e que beleza poderá ser vista nisso. É por isso que Jesus disse, é necessário que eu vá, para que o Espírito venha e Ele vos convencerá do pecado, porque vocês não creem em mim. Vocês não veem a glória em mim. Vocês não contemplam a beleza do Evangelho em mim. Glorifica o Filho. Segundo o texto de João 17, voltemos ao texto, por favor. E na sequência, veja como isso vai acontecer especificamente, irmãos. Veja, Pai, é chegada a hora, glorifica Teu Filho, para que o Filho te glorifique a Ti. Veja, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que Lhe deste. Que coisa impressionante. O Pai, eu já falei isso outras vezes pregando em João, mas é importante enfatizar isso, irmãos. Deus não ama o seu povo depois de Cristo ter dado a vida por eles. Deus amou o seu povo antes mesmo de Cristo ter vindo ao mundo. O amor de Deus, então, seria condicionado à obra do Evangelho. Você entende? Nós iríamos condicionar, dizendo, Deus só me ama por causa da obra de Cristo. Mas o texto diz, veja, Ele me amou e entregou nas mãos do meu Salvador, e Deus diz, salva aqueles que eu amei. Antes que o mundo existisse. Nós que fomos redimidos pelo Senhor, nós somos alvos desse amor que não há como compreender. É por isso que precisa ter sido feito antes de eu existir, porque depois não haveria nada em mim, como diz Spurgeon, que pudesse atraí-lo a mim. Foi antes de eu existir. Veja o texto. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Você conferiu vida eterna àqueles que o Pai deu ao Filho. O Pai capacita o Filho, reveste o Filho vem adequado Redentor para salvar aqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo. E o que é a vida eterna? Ele veio para dar a vida eterna. E o que é a vida eterna? Veja o verso 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna.
conhecimento. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ora, entenda, irmãos, você não imagina que Jesus está dizendo que ele não é Deus. É óbvio que ele está se separando aqui de qualquer outra divindade, de qualquer outro ídolo, comparar-se a qualquer outro, porque Jesus é Deus e isso é inequívoco na teologia de João. Mas ele está falando dele como Deus e da obra dele como mediador. Que conheçam a Deus e o Filho a quem tu enviaste. Mas perceba que o conhecimento, aqui é o ponto. Nós precisamos conhecer. É interessante, irmãos, que esse conhecimento aqui é o que Calvino diz, citando ainda o capítulo 17 de João, produz o choro mais angustiante e a declaração mais angustiante da história. Interessante, finalzinho do mesmo Evangelho de João, do capítulo 17, por favor. Verso 25. Calvino diz que Jesus diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu. Porque ele diz, a salvação está em que vocês conheçam a Ele. Jesus diz, Pai, o mundo não te conheceu. Se nós somos filhos de Deus, próximo disso deveria ser a angústia do nosso coração, em poder ver os homens zombando de Deus, não conhecendo a Deus. Deveria haver lágrimas nos nossos olhos, tristeza na nossa alma, em dizer, o mundo não te conhece, ó Senhor. Jesus diz, Pai justo, o mundo não te conheceu. Daí, a linguagem do verso 3 é, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna, que te conheçam a ti. Interessante que você vai entender que é nisso que o Filho é glorificado. É nisso que o Filho glorifica o Pai. Porque é por meio do sacrifício dele que eles vão conhecer o Pai. Lembre-se das palavras ainda do capítulo 1 de João, no verso 18. Se você voltar comigo lá, veja as palavras exatas de Jesus Cristo. João 1, verso 18, diz assim o texto. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Perceba, glorifica o Filho, sabe por quê? Porque se o Senhor glorificar, se o Senhor mostrar a glória desse momento, os homens te conhecerão. Porque ninguém pode conhecer o Pai se não for por meio do Filho. É o Filho quem revela o Pai, não outro. Mostra a tua glória, Senhor. Mostra a glória do teu nome para que o povo te conheça. Os que tu me deste te conheçam. No mesmo texto, por favor, voltando a João 17. O Senhor, ainda as palavras do Senhor na oração. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste aí no 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, ele diz, veja como ele glorificou Jesus na terra,
fazendo o que Deus ordenou que ele fizesse, cumprindo toda a lei de Deus, fazendo aquilo que era exigido pela justiça. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Perceba, ele tinha a glória antes, agora ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória velada. Agora ele diz que a glória se torne conhecida como antes. Veja que agora, Senhor, glorifica com a glória que eu tinha antes. É por isso que o Salmo 22, descrevendo esse momento extraordinário da entrada de Cristo na glória, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. A glória que ele tinha, a glória que agora é revestida em carne e nem todos podem ver, a glória que passa a ser conhecida por meio da operação do Espírito, a glória de fazer a vontade do Pai e, por fim, a glória completamente desvelada, e o Rei da glória entra na eternidade, porque ele fez exatamente o que foi ordenado pelo Pai, e isso para que eles conheçam ao Senhor. Nós não conheceremos a glória de Deus se não conhecermos a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. E nós não conheceremos a glória de Deus revelada em Jesus Cristo se o Espírito não desvendar os nossos olhos para percebermos beleza naquilo que humanamente não tem beleza alguma. Percebermos a glória naquilo que humanamente não há glória nenhuma. Que o Senhor desvende os nossos olhos, como fez com Pedro, com os 2 apóstolos, com os outros 2 no Monte da Transfiguração. Que os nossos olhos desvendados, nós possamos compreender exatamente o que foi feito aqui. A busca e o desejo da obra de Cristo simplesmente se resume em tão grande verdade. O meu desejo é a glória daquele que me enviou. Dessa maneira, irmãos, essa natureza de Cristo que é divina, que sempre existiu, como está escrito na palavra de Deus, mas que na sua natureza humana, ele agora aguarda a glória, que é a plena comunhão com o Pai. Ele diz, a comunhão que eu tinha antes. Você sabe o que é isso, irmãos? Porque nele, e nós estamos nele, é exatamente isso que nós temos quando temos os olhos desvendados para contemplar a glória do Evangelho de Cristo, na obra de Cristo. Nós temos a plena comunhão com o Pai por meio daquele que está com o Pai assentado à direita. Plena comunhão. O começo da oração de Cristo e a preocupação central de Cristo é com a glória que precisa ser revelada pelo Pai na vida e na obra dele, para que ele possa glorificar o Pai. E assim possamos conhecer
a vida eterna. E a vida eterna é conhecer ao único e verdadeiro Deus e a Cristo a quem Ele enviou. Nós podemos pensar em aspectos práticos para a nossa vida quanto a essa doutrina. A primeira delas é pensarmos sobre qual a razão exata da nossa vida. Para que nós vivemos? Se não for para revelar a glória de Deus. Ora, e me parece que isso não é uma implicação que está fora do contexto de João 17, em hipótese alguma. É interessante pensar nisso, porque verso 10 do mesmo capítulo de João 17, ele diz assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Você percebe? É aqui, a glória de Cristo se revela em nós. A glória de Cristo se revela em nós. Na igreja do Senhor. É aqui que nós fazemos conhecido a glória de Deus, quando a glória dele se faz conhecida em nós. E qual a glória dele, irmãos? Nós conhecemos ao único e verdadeiro Deus, que enviou um único Redentor, Jesus Cristo. A nossa fé é fundamentada nele. A nossa esperança está nele. A nossa ambição é estar com ele. O nosso maior desejo de aquisição nessa terra é estar com ele e habitar com ele. O nosso maior anseio de compra, o maior luxo nosso é poder viver com ele por toda a eternidade. O maior anseio da nossa alma é viver num mundo não para nós mesmos, mas para ele. Veja, eu fiz tudo o que me deste para fazer. Nisso nós glorificamos ao nosso Senhor. Quando vivemos de conformidade com os preceitos dele, nós exaltamos. Por que nós não andamos segundo os valores desse mundo? Por que nós não seguimos os padrões de uma sociedade caída? Por que nós não andamos segundo as leis desse mundo perdido? Por que nós trilhamos esse caminho? Por que nós deixamos amigos? Por que deixamos emprego? Por que não ganhamos tanto dinheiro? Por que nós não fazemos tanto acordo? Porque em nós existe um anseio, que é estar onde ele está, e essa é a promessa dele. Ele fez essa promessa: vocês estarão onde eu estou. Ele disse isso na sua mensagem de consolo ao povo de Deus. Neles eu sou glorificado. Onde o evangelho de Cristo brilha, a igreja é um jardim fechado, irmãos. A igreja é um exemplo para o mundo. Pelo menos deveria ser. Lá fora eles têm um governo, e que pela obediência ao nosso Redentor, nós também respeitamos o mesmo governo, que é também nosso governo. Mas os padrões morais que eles estabelecem são contrários ao rei, ao governo e ao governador da nossa vida, o soberano Senhor, e nós nos submetemos a ele e não aos valores desse mundo. A caminhada cristã é um convite à morte. Nós que conhecemos a Cristo, nós somos convidados a tomar a cruz e segui-lo, negando-nos a cada dia, negando-nos a nós mesmos a cada dia. Vivendo para ele. Fazendo conhecido o evangelho dele.
não apenas somente pela pregação, pelo ensino, mas certamente pelo testemunho de vida de cada um dos crentes em cada lugar onde eles se encontram. Trabalho, escola, casa, família. Neles eu sou glorificado. Nós desejamos a glória de Deus exatamente assim. A glória que havia antes, que foi velada, que foi cortinada, colocado em Cristo quando o Verbo se fez carne, e que agora se descortina mais uma vez, e o Rei da glória adentra a glória, e Ele envia o seu Espírito e diz: neles eu sou glorificado. Esse é o propósito final da nossa vida, viver para a glória de Deus. Conhecer o Evangelho e a glória do Evangelho é entender que a razão da minha vida é a razão da vida de Cristo. Ele viveu para glorificar o Pai. E nele, e eu só posso glorificar o Pai se for nele. E não há outro meio de glorificá-lo se não for por meio de Cristo. Ora, veja as palavras de Paulo aos Romanos, por favor, no capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos. Veja as palavras dele. O último verso. Exatamente o último verso da carta de Paulo aos Romanos, verso 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. É por isso que neles ele é glorificado. Você entende? E nós não podemos ser glorificados se não for por meio de Cristo. E não poderemos glorificar a Deus se não for por meio de Cristo. Não há outro meio para fazer isso. Porque aí está posto o princípio. O caminho da glória é o caminho da cruz. Antes do espinho, antes da coroa de glória, a coroa de espinho. Antes da eternidade de glória, o morrer a cada dia para si mesmo. É assim que nós vamos glorificar a Deus na nossa vida. E qual o propósito da nossa existência, irmãos? Para que nós vivemos? Acúmulo de dinheiro, acúmulo de títulos, para que nós vivemos? Se não for para a glória de Deus, toda a fartura que nós temos na mesa é miséria. Se não for para a glória de Deus, toda a fartura que nós temos é miséria. Para você que não conhece o Evangelho de Cristo essa noite, e que pensa que glorifica a Deus com a sua própria justiça, e que pensa que levanta os seus olhos ao céu baseado na sua própria justiça, eu preciso dizer a você hoje que você não será aceito por Deus se você tentar ficar de pé diante dele com base na sua própria justiça, usando a mesma estrutura de Lucas 18. O fariseu disse: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, roubador, ladrão. Perceba, ele coloca o seu padrão de vida como fundamento da sua justiça. Jesus diz: este não foi justificado. Hoje, o Evangelho de Cristo precisa fazer você olhar para baixo primeiro, entendendo que você é um pecador e que você não vai glorificar a Deus, porque você foi criado para a glória dele, mas você não vai glorificá-lo se não for por meio de Cristo, porque a glória de Deus está em Cristo.
Então hoje você precisa se arrepender da arrogância de acreditar que a sua própria justiça te dará entrada na presença de Deus. Hoje você precisa se arrepender dos seus pecados. E só uma maneira de você olhar para cima. Se você olhar em Cristo Jesus, o único que é digno de levantar a cabeça diante do Pai. E é nele que nós nos achegamos a Deus. Hoje, se você ouve a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Arrependa-se e corra para Cristo, porque Ele é cheio de misericórdia. E Ele é bom e salva todos aqueles que se aproximam dEle. Para o ímpio, para o incrédulo e para o crente. O crente, vivemos para a glória em Cristo. O que está longe de Cristo, você só vai poder glorificar Deus se você conhecer a Cristo hoje, e então você será salvo. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Oremos por mais um tempo. Senhor, nós te damos graças por tua palavra e pelo privilégio de podermos refletir sobre a glória do nosso Redentor, que havia e que tinha antes do mundo existir, e que se tornou carne, e que agora será desvelada, e foi na ressurreição e na entrada na glória. A glória que antes tinha, agora, Senhor, é manifesta. Nós te damos graças pelo nosso Redentor, e nós te damos graças porque nele, e somente nele, nós podemos glorificar ao Pai. Agora, Senhor, nós pedimos mais uma vez, ensina-nos a viver para a glória do Teu nome. Ensina-nos a andar de acordo com a Tua vontade para a glória do Teu nome, cujo objetivo último da nossa vida, cujo objetivo que vai tocar em todas as nossas outras áreas, seja a glória do Senhor. Porque se assim procedermos, ó Deus, certamente nós, em Cristo, buscamos aquilo que é mais glorioso na vida de um homem, glorificar ao Pai, que nos amou antes da fundação do mundo e enviou o seu Filho para redimir aqueles que Ele amou antes da fundação do mundo. No nome do nosso Redentor, por meio de quem nós glorificamos o Pai, nós oramos. Amém.